Efésios capítulo 5, verso 21. Agora as crianças vão ser encaminhadas ali para a salinha, os pré-adolescentes e as crianças, fiquem à vontade. Nós estamos aí, olha, se não me engano, já fazem 20 semanas que nós estamos na carta aos Efésios. Há quase um meio ano aí de pregação em Efésios, e vamos terminar esse ano em Efésios, não, brincadeira. Nós em breve terminaremos a carta aos Efésios e já quero convidá-lo desde já a ler o livro de Abacuque. Nós vamos pregar Abacuque em sequência aí da carta aos Efésios. Então já fica a dica para vocês aí irem lendo, irem estudando Abacuque, para que Deus possa falar à nossa igreja também através desse livro. Nós estamos nessas semanas falando sobre o que o apóstolo Paulo escreveu a essa igreja. A igreja de Éfeso ficava na Ásia Menor, constituída na sua grande maioria por pessoas que se converteram ao cristianismo e alguns judeus que lá estavam naquela cidade. Paulo, do capítulo 1 até o capítulo 3, como já falei aqui algumas outras vezes, faz uma longa exposição sobre a graça de Deus, como aquele povo se tornou cristão, lembrando que eles estavam mortos, separados do Senhor, e o Senhor graciosamente os incluiu. E a partir do capítulo 4, o apóstolo Paulo começa a fazer aplicações sobre a unidade do corpo de Cristo, sobre o procedimento dos filhos de Deus, como eles deveriam viver sendo imitadores de Deus, como filhos amados. Na semana passada, nós conversamos um pouquinho sobre a vontade do Senhor, o que é vivermos diante da vontade do Senhor, e falamos um pouco sobre o que é sermos cheios do Espírito Santo, onde o apóstolo Paulo chama aquelas pessoas nesta vida em comunidade a serem cheias do Espírito Santo. E hoje, Paulo vai destrinchar esta parte desta vida em comunidade. Paulo vai começar a falar, por exemplo, sobre o matrimônio, sobre os papéis da esposa, os papéis do marido, e em seguida vai falar também sobre papéis do empregado, empregador, filhos e pais. O que nós faremos? Nós vamos com calma nesse texto, até porque entendemos a necessidade de tratá-lo com mais profundidade dentro da igreja. Então hoje nós vamos dividir o capítulo, essa parte aqui, do verso 21 apenas até o verso 24, falando dos deveres conjugais mais propriamente dito em relação às mulheres, e na semana que vem nós vamos falar dos deveres conjugais em relação aos homens. Então, não é para os homens fugirem, ou dormirem hoje, ok? É para eles estarem atentos, não é para ficar cutucando a esposa também, beleza? Porque senão, semana que vem, vocês vão receber bastante cutucada, né? Bastante, né? Eu já preguei algumas vezes nesse texto, aliás, da longa lista de quase 30 casamentos que fiz, talvez uns 25% deles eu fiz pregando esse texto. Então, não se surpreenda se eu falar bastante hoje aqui, mas tenho certeza que é um aspecto muito importante para nós, como igreja e como povo de Deus. Capítulo 5, verso 21, diz assim para nós: sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas em tudo a seus maridos. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós te damos graça e louvamos o teu grande e precioso nome, pelo privilégio que temos de falarmos da tua palavra e aprendermos mais do Senhor. Diante desse tema tão importante, acerca da família, do matrimônio, que o Senhor possa nos dar reverência, temor e honra diante da tua palavra. Que os nossos desejos, os nossos sentimentos se sujeitem ao Senhor mais do que a nós mesmos. Que a tua palavra seja a luz que ilumina os nossos caminhos, que seja aquilo que conduz a nossa prática diária e o exercício da nossa vida em comunidade, bem como o exercício, Senhor, da nossa vida, povo de Deus e como família.
Esse é o nosso pedido e a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Esse texto, para muitos, há um pensamento que é um texto arcaico, que deixou a sua validade. Quando nós falamos sobre sujeição, sobre submissão das mulheres a seus maridos, muitas pessoas olham e dizem, olha, mas isso aqui que a Bíblia está falando, assim como fala em Colossenses, assim como fala em 1 Pedro, isso era coisa para o primeiro século, para aquele tempo, ou algo do tipo. E essa deve ser uma das nossas primeiras perguntas. Será esses que nós estamos observando são textos que eram especificamente para a cultura? Essa deveria ser uma pergunta a nós. E eu quero lembrar a nós um pouco acerca de como Deus criou as coisas. Quando nós lemos Gênesis, nós encontramos algumas coisas. Um erro que há também em uma cultura moderna é entender Gênesis como uma história, com E. Que uma história, em paralelo com a palavra história, com H, a história com E se refere a uma ficção, a um conto, a algo que não é real, que foi criado por algumas pessoas, e por vezes elas não tendenciam a dar credibilidade a um suposto mito, ou um faz de conta. E a pergunta para nós é, será? Será que a criação dos céus e da terra, e a forma como Deus prescreveu e trouxe a nossa compreensão, como Ele fez essas coisas, será que isso não é importante? Um dos erros nossos, na nossa vida cristã, é aquilo que nós chamamos de uma cosmovisão supostamente cristã. O que é uma cosmovisão? São pressupostos, são desejos, são meios pelo qual nós enxergamos o mundo. Cosmo, mundo, visão. Como você enxerga o mundo? Como você enxerga a realidade da existência ao seu redor? Quais são os pressupostos que antecedem a tua interpretação da história, do mundo, da vida? Essa semana, na quinta-feira, nós vamos ter aqui na igreja a nossa quinta teológica. Eu vou falar mais profundamente sobre cosmovisão, então não vou me estender aqui. Mas muitos de nós, mesmo sendo crentes, enxergam a vida com uma ótica pagã. Por quê? Porque a sua interpretação e os pressupostos dos fundamentos dos seus corações não estão atrelados à Escritura, mas por vezes utilizam a Escritura como supostos meios para interpretar talvez algumas coisas. Quando nós olhamos para Gênesis, onde que nos fala claramente que no princípio criou Deus os céus e a terra, e lá Deus então cria todos os seres vivos, toda a natureza, e no sexto dia Deus cria o homem. Deus cria o homem e Deus dá ao homem, nesse primeiro momento, ao homem, o masculino, dá a ele prerrogativas, que nós chamamos de mandatos culturais. Deus coloca o homem no jardim, e Deus determina e delega ao homem que ele seja responsável por aquela parte do jardim a qual o Senhor o designou. Ele deveria guardar e cultivar. Ele deveria ser, em certa medida, um representante, um mordomo de Deus, nas atribuições a qual lhe foi devida, deste mandato cultural. Em seguida, Deus olha para o homem e vê, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma mulher, uma auxiliadora idônea, que lhe auxilie e lhe corresponda. Então Deus retira da costela do homem um pedaço e cria uma mulher, e leva esta mulher até diante do seu marido. E o homem, ao ver aquela mulher, diz claramente, esta sim, é ossos dos meus ossos, carne da minha carne, porque do homem foi tirada e ela se chamará mulher. O termo para homem no hebraico é ish. É bem assim mesmo, ish. Ish.
E o termo no hebraico é ishá, um complemento. Porque esta mulher idônea era alguém a qual ela refletia face a face a quem o homem era. O homem, ao dar nome aos animais, não tinha alguém com a mesma face que ele. Apesar que o homem é meio feio, né? Talvez tinha alguns animais mais parecidos com o homem lá no jardim. Não sei. Né? Isso fica ao critério nosso depois. Mas quando então Deus cria a mulher, Deus a conduz até o homem, como um pai conduz uma filha em casamento até diante do seu marido. E ali então há uma relação pactual entre essas duas pessoas criadas por Deus. Criadas de que forma? Homem e mulher são, Deus fala sobre eles, que ambos são criados à imagem e semelhança de Deus. Primeiro ponto acerca da sujeição, submissão do texto bíblico, é às vezes uma ideia equivocada de que a mulher é inferior, ou menor, ou menos que o homem, ou menos capacitada e habilitada do que o homem, de maneira nenhuma. Quando Deus cria essa mulher de forma idônea, correspondente, o próprio termo no hebraico, que é ezer, que fala de alguém que tem a mesma natureza. O próprio Senhor utiliza, por exemplo, esse termo quando ele se fala, como ele diz, ele sendo um auxiliador de Israel, como alguém que está por Israel. Ele utiliza o mesmo termo pelo qual corresponde quando ele apresenta a mulher ao seu marido. A mulher em tudo é igual ao homem. A mesma imagem e semelhança que o Senhor criou, homem criou mulher. Ela tem o mesmo valor, a mesma dignidade, deve ser merecedora do mesmo respeito e honra, assim como os homens. Por que eu estou falando de tudo isso? Porque muitas vezes nós interpretamos a vida e as relações matrimoniais de homem e mulher pós-queda. Nós olhamos a partir do pecado. Nós olhamos a partir do que nós chamamos de lapso. Após o lapso, após a queda, após a entrada do pecado na humanidade, há uma corrupção não apenas das relações, há uma corrupção em esfera totalitária, ao ponto de o homem ser inapto às coisas de Deus. De o apóstolo Paulo falar que nós somos agora inúteis à vontade de Deus, porque o pecado corrompeu o nosso ser. Interessante que quando Adão e Eva pecam, o Senhor vai cobrá-los, e de Adão eu falei aí um pouco semana que vem, ok? Então os Adões aí aguardem a parte de vocês. Mas a Eva, Deus fala a ela, que o desejo dela será para o seu marido e ele a dominará. Nós temos aqui um conceito. O Senhor cria ambos, homem e mulher, para que vivam em perfeita harmonia, em que haja um equilíbrio, de um complemento perfeito entre um e outro. Não era um relacionamento que tinha crises, que um se achava maior ou melhor do que o outro. Mas na medida que o pecado adentrou a experiência humana, aqueles dois seres que deveriam viver uma vida compartilhada em integridade diante da missão que o Senhor lhes deu, agora eles vivem uma vida em tensão. E uma vida que traz consigo muitos problemas, muitas crises, muitas mortes, muitas palavras desrespeitosas. Ou seja, há ali nitidamente um resultado da queda. E muitas vezes, quando nós falamos sobre esse tema, quando nós falamos sobre o papel do homem na semana que vem, ou do papel da mulher hoje, a nossa forma de interpretar é pós-queda. Nós estamos maculados pelo pecado. Nós estamos olhando as coisas à nossa volta e dizendo que não são boas, que não são adequadas, que não são equilibradas. E obviamente que em uma esfera isso é verdade. Mas a pergunta que é para nós: Deus não deseja restaurar todas as coisas? Será que a redenção da obra de Cristo não é um movimento do Senhor de restabelecer e levar a sua humanidade a viverem aquilo que o Senhor deseja?
O que acontece na primeira esfera da nossa salvação? Uma restituição com um Deus que nós havíamos sido separados por causa do nosso pecado. Nós nos tornamos filhos de Deus. Somos incluídos na família de Deus, através da salvação. E o que deveria acontecer na segunda esfera? Uma restituição das relações entre nós mesmos. A morte sacrificial de Cristo não apenas permite que restabeleça-se a paz com Deus, mas permite que se restabeleça a paz com o próximo. E quem é o mais próximo de nós? Nossas esposas, seus maridos. Este relacionamento profundo e íntimo. Portanto, a fé cristã pressupõe que o que Deus criou é bom, é excelente. E viu Deus tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Deus não errou. Os desígnios de Deus não são incorretos. Portanto, Deus os criou da mesma forma. E isso é um reflexo na criação e na redenção. Homem e mulher são salvos única e exclusivamente pela graça por meio da fé em Jesus Cristo. O homem não é salvo de um jeito e a mulher não é salva de outro jeito. Porém, no entanto, todavia, Deus estabeleceu papéis na sua criação. Deus, ao criar o homem, delegou a ele que ele deveria guardar e cultivar, ele não deveria comer do fruto da árvore da vida, do fruto da árvore do bem e do mal. Deus cobrou o homem por causa disso. Deus responsabilizou pelo seu erro e pelo seu equívoco, e a sua esposa foi criada como alguém para auxiliar ele na participação dessa missão que o Senhor lhes deu. Deus estabelece papéis na criação. E esses papéis, em certa medida, refletem o próprio ser de Deus. Quando nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos criados à imagem e semelhança de um Deus trino, que é um só Deus, uma só essência, uma só natureza, um só Deus, mas que existe eternamente na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós enxergamos, por exemplo, nessa relação trinitária, aquilo que nós chamamos na teologia da economia da Trindade, nas atribuições do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De forma muito resumida, o Pai designa, o Filho realiza, o Espírito Santo aplica. E talvez nós poderíamos falar uma manhã inteira sobre isso. Mas esse mesmo reflexo encontra-se na criação. Ao homem, o Senhor deu uma autoridade de desígnio, e ele devia liderar a sua casa com responsabilidade, sendo o quê? Sendo um representante da própria imagem do ser divino. E a sua esposa o auxilia nessa designação, ou seja, mesma essência, mesma natureza, ser humano, mesma dignidade, valor, honra e respeito, mas com papéis distintos. E isso não é ruim. Isso não é ruim. Isso é bom. A não ser que você ache que a criação de Deus foi mal feita. A não ser que você creia que o seu pressuposto e a sua interpretação da história é melhor do que a interpretação divina. Por isso que o apóstolo Paulo está chamando aos deveres conjugais, em primeira instância, quando ele fala de sujeitem-se uns aos outros, porque sim, é uma relação comum, pactual entre um homem e uma mulher, que deve haver sim sujeição um ao outro. Essa sujeição da mulher não é indeferida de qualquer forma e meio. E é importante até entendermos o que não é sujeição, o que não é submissão. A primeira coisa é que a submissão não é uma submissão de gênero, ou seja, as mulheres não são sujeitas ou não devem ser submissas a todo e qualquer homem na esfera social, de maneira nenhuma. O próprio texto fala para nós: sujeite-se cada uma a seu marido. Ou seja, uma ideia pecaminosa é que as mulheres são inferiores e deveriam se sujeitar
na forma do trabalho, nas áreas sociais, ou em qualquer outras áreas, sendo colocada como menor aos homens. Não, isso não é a submissão bíblica. Isso é um pecado que é fruto da queda, mas consigo as suas consequências. Em segunda instância, a submissão também não é uma subserviência, como que uma escravidão, como se o marido fosse dono da sua esposa. De maneira nenhuma, não é. A autoridade, obviamente, que o marido tem sobre a sua esposa, não é a mesma autoridade, por exemplo, que o Estado tem sobre o povo. Deus determinou níveis de autoridades para a boa vivência do povo. Nós temos a autoridade eclesiástica, nós temos a autoridade governamental, nós temos a autoridade dentro da família, onde foi estabelecimentos do próprio Deus para que haja uma existência harmônica. Porém, o Estado não porta a espada em vão. O Estado tem uma autoridade que nós chamamos de autoridade de espada. Ele pode prender, ele pode punir, ele pode realizar algumas atitudes que um marido não pode. O marido não tem essa autoridade como se a sua esposa fosse um objeto dele e ele pudesse mandar e determinar a ela como ele bem quisesse. Não. Por quê? Porque não foi a autoridade que Deus o deu. Deus não deu esse tipo de autoridade a ele. Em nenhum momento você vê nas Escrituras que o marido não porta a espada em vão. A autoridade do marido é uma autoridade de sacrifício, de amor, de dar-se a sua esposa diante disso. A gente vai falar semana que vem sobre isso. Outro fator que não é a submissão. A submissão, por exemplo, não é uma submissão que é condicionada a uma passividade diante de um homem mau. Ou seja, se um homem, de alguma forma, tenta delegar a sua esposa, ou determinar que ela pratique o mal, que ela faça pecado, ou que ela transgrida a lei de Deus, essa autoridade se limita. Não vai até lá. Ou seja, a mulher não pode ser passiva e omissa diante de um comportamento pecaminoso do seu marido ou de uma direção para que a sua casa e para que a sua relação leve ao equívoco, ao erro, ao pecado. Por quê? Porque o cabeça do marido é o Senhor. E a autoridade do esposo está limitada à autoridade de Deus. Ele não tem autonomia e autoridade de estabelecer e ferir ou levar a sua esposa a praticar elementos a qual o próprio Senhor condena e não permite que faça. Então nós devemos ter alguns cuidados diante disso. E alguns cuidados são, muitas vezes, se submeter ou se sujeitar em algumas questões não são fáceis. Quando nós falamos sobre submissão e sujeição, obviamente que a gente não está dizendo que todas as coisas a mulher tem que ser ali e não falar, e não, de maneira nenhuma. A vida de um relacionamento é uma vida conjugal, onde há participação, onde as pessoas tomam decisões juntas. E isso é bom. No entanto, todavia, por que Deus estabeleceu papéis e uma certa hierarquia nesse sentido? Porque há momentos que nós não chegamos em acordo muitas vezes. Porque há momentos em que o homem sendo um homem santo e digno, e a gente vai ver o que é isso semana que vem, diante da missão de Deus, do plano ao qual o Senhor o determinou, ele tem responsabilidades. E quando as suas responsabilidades e a sua autoridade, por exemplo, são colocadas de lado, e ele deveria assumir isso, mas ele não consegue, por meio talvez de uma guerra e uma luta, o Senhor determinou que esses papéis fossem distintos, para que houvesse uma coesão, para que pudesse chegar a um denominador comum, para que pudesse botar-se fim a toda e qualquer discussão. Mas quais são as dificuldades, por vezes, das mulheres, nesse sentido mais objetivo, diante disso? Algumas delas. A ansiedade e a impaciência. A ansiedade, por vezes, não nos permite esperar, não nos permite aguardar, não nos permite conversar,
não permite tomar decisões em conjunto. A pessoa ansiosa, levada por uma impaciência, muitas vezes não dão o próprio espaço para os seus esposos, seus maridos liderarem. Toma-se atitudes indevidamente, passa-se por cima, utiliza-se por vezes de desrespeito. E isso, quando de forma desmedida, vai minando, vai manchando esta referência harmônica a qual o Senhor estabeleceu. A mulher, muitas vezes movida por essa ansiedade, dificilmente ela permitirá ou ela se submeterá a ouvir, a conversar, a escutar. Por quê? Porque os seus desejos são maiores do que os desejos da própria palavra. Ela coloca o seu ímpeto acima disso. E por vezes o seu ímpeto leva ela até mesmo a pecar. Outro ponto que é muito comum na dificuldade, por vezes, de se submeter ou se sujeitar aos seus maridos, tem a ver também com o próprio pecado, a falta de humildade. Quando, especificamente, uma mulher é tomada por formas pecaminosas, dificilmente esta relação de harmonia vai funcionar. Algumas questões aqui, muito claras para nós. A ira, em uma medida, é pecado. O egoísmo é pecado. Um senso de frustração perpétua para com o outro, esperando do outro aquilo que só o Senhor pode dar, pode tornar-se um senso de pecado, porque pode levar à idolatria. Esperar do marido aquilo que o Senhor deveria fazer na sua vida. Esse senso, praticamente, de alguma forma, em todo momento, ser levada pelo erro, e aqui entenda algo, em alguns casos, a própria mulher, por estar vivendo ininterruptamente, ou seja, indevidamente em pecado na sua vida, dificilmente ela vai construir uma relação harmônica na existência da vida com o seu esposo. E aqui, obviamente, de fato nenhum, eu estou querendo dizer ou reafirmar qual o tipo de pecado X ou Y, mas a mentira, o adultério e outras coisas, por vezes, são um fruto grave, que não permitem uma relação harmônica diante disso. E, em especial, a falta de humildade. Cuide com os seus pensamentos. Cuide com aquilo que você antecipa, aquilo que você pensa anterior. Quando Jesus, por exemplo, em Mateus, vai falar sobre não julguei os seus nossos irmãos, a gente falou um pouquinho hoje no nosso CBD, uma das questões do não julgarem que a Bíblia atribui-se a referência de que o julgamento equivocado pressupõe que eu já estou compreendendo a intenção da pessoa, mesmo que não seja a intenção dela. Ah, ele fez isso por causa disso. Ah, ele não faz isso comigo por causa daquele outro. E aí surge um aspecto psicológico, onde nós começamos a criar narrativas, a criar isso, a criar aquilo. Então cria-se, por vezes, um senso de amargura tão profundo, que mesmo que a intenção do outro não seja aquela pela qual você está percebendo, você já criou um pressuposto que antecede a sua interpretação. Essa amargura pode ser tão profunda na vida das esposas, que mesmo que os maridos tentem se arrepender e fazer o bem, elas não permitam. A amargura também é pecado. Como que você é visto, ou talvez você olhe para o relacionamento dos seus pais, ou talvez você olhe porque você ainda não é casado, o relacionamento de outros. Como que você vê esta pessoa no seu lar? É uma pessoa de difícil tato, onde as palavras são sempre de menosprezo, de diminuir, de ofender. Sabe, há sempre uma gritaria, há sempre uma dificuldade de relação. Abra comigo 1 Pedro,
capítulo 3. Vamos ver uma instrução de Pedro em relação a isso. 1 Pedro, capítulo 3, verso 1, se não me engano. Verso 1. Olha algumas orientações de Pedro, nessa mesma linha que Paulo está tratando. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se, cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro puro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Até aí, depois a gente vai ler o verso 5 e o verso 6. Algumas questões que o próprio Pedro está tratando nessa parte. O apóstolo Pedro está dizendo, olha, se o seu marido não está sendo ganho mediante a palavra, e presta atenção em algo, a Bíblia não está determinando que a submissão e a sujeição das mulheres sejam único e exclusivamente aos maridos crentes. Por quê? Porque a submissão e a sujeição é a autoridade estabelecida, não a personalidade da pessoa. Nós nos sujeitamos às autoridades governamentais, não porque nós gostamos dela ou não. Vocês devem se sujeitar às autoridades eclesiásticas, não porque vocês gostam delas ou não. Não porque talvez tenha afeição de personalidade ou não, mas porque o Senhor assim as estabeleceu. Quando nós colocamos a personalidade acima da autoridade estabelecida pelo Senhor, dificilmente haverá em nós senso de respeito e honra. Por quê? Porque nós colocamos o nosso desejo acima do desejo do Senhor. O texto, por exemplo, que Pedro usa, Pedro fala de forma muito clara, quando Pedro fala a nós que é de grande valor para Deus. Texto de Efésios, maridos, sujeite-se às mulheres como ao Senhor. A prerrogativa não está necessariamente na pessoa. A gente vai falar um pouco disso mais à frente. Mas eu quero pegar primeiro essa parte das palavras. A sujeição deve ser dócil, tranquila, amorosa. O homem, por exemplo, que precisa exigir e mandar, na verdade, ele já perdeu a sua autoridade. A gente vai falar disso semana que vem. Porque a autoridade não deve ser instituída à base da força. Porque ela é uma prerrogativa dada pelo Senhor. Portanto, o desrespeito nas falas, no trato, na diminuição, no tratar a pessoa de forma inconveniente, incorreta, isso é maldoso diante do Senhor. E isso traz consequências diante de uma relação. E a pergunta é, não é que você está primeiramente pecando contra o seu esposo ou marido, está pecando contra o Senhor, contra Deus. O texto chama a beleza da mulher ser demonstrada num quê? Num espírito dócil, tranquilo. A tranquilidade, a docilidade da esposa é uma referência pela qual ela deveria conquistar o seu marido. Mas quando substitui-se por gritos, por berros, por forma de menosprezar, você perde a forma pela qual você foi estabelecida por Deus nesse sentido. Esse deve ser um grande cuidado nessas relações. Por quê? Porque, por vezes, um ambiente de gritaria, desrespeito, palavras maldosas, diminuição, levar as pessoas a toda hora a ofendê-las diante disso, não é um ambiente saudável. E dentro da relação marido e mulher, nós chamamos isso de uma rodinha, onde o homem ama e a mulher respeita sobre isso, chamado amor e respeito. Quando você tem esse ciclo bem definido dentro da relação, há uma harmonia. Quando uma das partes quebra
os seus desígnios, pelo qual foi estabelecida pelo próprio Deus, acabou aquele ciclo de harmonia. O homem, que deveria amar, se doar, sacrificar, se preocupar com a sua esposa, não faz. E a mulher, então, que deveria respeitá-lo e honrá-lo diante do Senhor, não faz. A pergunta é: quem está disposto a retomar o ciclo? A restabelecer o ciclo, a colocar em ordem isso? Pedro, no verso 5, diz algo importante para nós também. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela, vocês serão filhas se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Pedro faz algo intrigante aqui. Pedro traz um exemplo. Pedro aponta para trás. E Pedro fala que Sara era um exemplo para estas mulheres. E aqui é um ponto para nós, ou para elas. Cuide com os seus exemplos. Cuide com aquilo que é a sua referência. Nem sempre a sua referência é uma referência cristã. Nem sempre a sua forma de pensar, a relação, está pautada nas virtudes e nos valores da vida cristã. A gente vive em um momento da história em que somos encharcados de más referências. Por quê que o movimento feminista coaduna tanto com o movimento LGBTQIA+. Você já se perguntou por causa disso? Por que muitas vezes eles andam de mão dadas? O feminismo e o machismo estão longe da esfera divina. Mesmo que você vá para um lado ou para o outro, você se afasta, porque diante do Senhor não há esse tipo de ideologia. Não há. Não há. Isso é uma cosmovisão pagã. Eu entendo que em alguns momentos da sociedade foi importante que mulheres e pessoas se levantaram defendendo o direito a voto, a trabalho e outras coisas que foram tão importantes dentro de um movimento. Mas você não pode se enganar que esse movimento tomou uma proporção equivocada, em que hoje há uma esfera não apenas de encontrar uma igualdade que é boa. A igualdade é boa, ela é correta, mas o movimento em muitas vezes pressupõe a diminuição de um em favor do outro, e aquilo que deveria ser bom se tornou pecaminoso, aonde você destitui a pessoa do homem, aonde todos os homens então são taxados como pessoas ruins, maldosas, que não cuidam, que é uma sociedade machista de forma macro. Te enganaram. E você comeu o espinho junto com a fruta. Deus não está a favor nem da ideologia feminista, nem da machista. Aliás, Gênesis não é uma ideologia. Algumas pessoas falam: eu creio na ideologia de Gênesis. Não, Gênesis não é uma ideologia. Gênesis é a forma como Deus criou, é a forma como Deus vê, é a forma como Deus preserva e é a forma como Deus terminará todas as coisas. É assim como Deus vê. É dessa forma. É desse jeito. Portanto, se deixar levar por influências equivocadas é um erro a você. Quem são as suas influências? Sara? Ou tantas coisas equivocadas no nosso tempo? Será que no nosso período nós podemos ler, participar, ter relação com homens e com mulheres que são um exemplo de masculinidade, de feminilidade bíblica? É o inimigo tentando terminar a pregação mais cedo. Que é difícil falar sobre esses temas, muitas vezes, na nossa cultura, porque a gente se acostumou a interpretar as coisas a partir das nossas emoções, dos nossos desejos, da nossa ideologia e da nossa forma de pensar. Pedro diz de forma muito clara,
ela se sujeitava cada um a seu marido, como Sara obedecia, e não davam lugar ao medo. Uma das principais características de dificuldade, por exemplo, das mulheres de se sujeitarem, submeterem a seu marido, é o medo. E aqui eu quero fazer um paralelo em dois lados. Pode ser que, talvez aqui entre nós, algumas mulheres estejam sendo tratadas de forma indevida, com desrespeito no seu lar, com violência, com truculência, sendo oprimidas diante disso. E acredito que você deveria procurar, em alguns casos, os seus próprios pastores. E se há uma violência e isso passa de um limite, você deve procurar polícia. Porque um homem violento, ele já rompeu a sua aliança de guardar e trazer segurança para a sua esposa. A aliança é rompida mediante disso. Deus abomina o homem violento. Então, se você, por algum caso, tem medo ou insegurança, porque você vive em um ambiente traumático, você precisa pedir ajuda. Mas muitas vezes o medo e a insegurança não é só provenientes de uma circunstância do terceiro. Às vezes é proveniente de si mesmo. A pessoa fica tão incrustada no seu egoísmo e na sua vontade de fazer as coisas acontecer do seu jeito, da sua forma, do seu método, do seu modo, que ela tem medo que qualquer um possa tirar o seu mundo do lugar que você construiu. A insegurança de ter que talvez tomar decisões que não são as minhas, que não é o meu desejo, que não é a minha vontade. Não dê lugar a esse tipo de medo e insegurança. Se você se deu em relação pactual de casamento com alguém, pressupõe que você confia nessa pessoa. E se você limita essa pessoa de poder falar a você, corrigir você, quando talvez você esteja andando para o caminho errado, minha amada irmã, você nunca terá uma relação de um convívio correto. Você não pode ser levado pelo medo e pela insegurança. Por quê? Porque você deve confiar na palavra de Deus, acima daquele pecador corrupto que está na sua casa. Os homens não são todos eles sensatos, sábios e têm as melhores ideias. Aqui eu não estou trazendo para nós uma ideia de que os homens não erram. Vai chegar a vez de vocês semana que vem. Os homens erram. Os homens pecam. São falhos, muito falhos. Mas você deve se sujeitar e submeter-se como ao Senhor. Olha só que Paulo fala em Colossenses capítulo 3. Nós pregamos sobre esse texto o ano passado. A carta de Efésios e a carta de Colossenses são cartas irmãs, então por isso que você vai ver paralelo entre algumas coisas. Paulo fala no verso 18 do capítulo 3, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Você está no Senhor. Você ama a Deus. Os seus desejos são para com Deus ou são para com o seu marido? Se você colocar em primeiro lugar o seu marido, possivelmente você nunca vai vivenciar isso. Se o seu desejo de se submeter à relação, presta atenção, porque essa sujeição é uma relação não apenas em sentimentos e emoções, mas é uma relação litúrgica. Faz parte da sua vida piedosa, de como adorar a Deus. Se isso não é uma esfera que te leva a ser respeitosa e se permitir viver isso, não tem nada que vai fazer. É ao Senhor. É como ao Senhor. É parte da sua liturgia de adoração ao Senhor. Se você é uma mulher cristã e ter essa responsabilidade dentro do seu lar não é o seu desejo, você precisa revisitar o seu cristianismo. Porque a prática cristã pressupõe que, em primeiro lugar, está a tua adoração a Deus. E se Deus te orienta a isso, você deveria fazer como ao Senhor.
como ao Senhor. Não como ao pastor, não como ao apóstolo Paulo, não como a liturgia da igreja, mas como a Deus. Porque Deus assim pré-estabeleceu na sua existência. Portanto, se as desculpas que você dá, sabe, ao inibir, ao não praticar, a não viver, estão em relações externas e não ao Senhor, você precisa repensar. Lembra quando Davi peca e adultera com Batseba, manda Urias para o frente de batalha? Ele pecou contra uma mulher, ele pecou contra sua esposa, ele pecou contra o marido, ele pecou contra todo mundo. Mas qual foi a interpretação dele diante daquilo? Pequei contra o Senhor, e somente contra Deus pequei. Todas as vezes que você, de forma irada, desrespeitosa, maldosa, se refere ao seu marido, em primeira instância, você pecou contra o Senhor. O seu pecado é contra Deus. E não vai resolver, muitas vezes, você querer apaziguar e fazer coisas ali somente locais. Se você não se arrepender diante de Deus, nada vai mudar o seu caráter, a sua esfera. Se você não entender que a própria Escritura lhe chama a isso, como parte da sua vida com o Senhor. Meus irmãos, a gente pode falar isso aqui 10 vezes por ano. E a pergunta para nós deveria ser o quê? Será que em adoração a Deus, em sujeição a Deus, você tem se sujeitado e submetido ao seu esposo? Será que essa é a prerrogativa que te leva a esse lugar? Será que a forma com que você tem prescrito a sua relação é um exemplo para os seus filhos e para as pessoas que estão próximas à sua casa? Será que a forma como nós estamos construindo a nossa cosmovisão cristã a partir do pequeno embrião que é o nosso lar é um testemunho que nós amamos a Deus verdadeiramente? Será que o sangue de Jesus Cristo, que te perdoou de todos os pecados e que te inseriu na família de Deus, não é suficiente para te levar a obedecer o restante dos mandamentos da Escritura? Ou seu marido precisa ser sacrificado na cruz? Você percebe? Eu sei que por vezes é difícil, mas se nós olharmos essa forma de pensar apenas como o mundo pensa, meus irmãos, estamos fardados ao fracasso, de verdade, estamos fardados. Voltando para o texto, Efésios capítulo 5, e aqui nós vamos caminhar para o final. O marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Presta atenção agora no verso 24. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Como seria a igreja cristã se ela não se submetesse à palavra? O que seria uma igreja que ouve de Deus o que deve fazer e não faz? Deixa eu perguntar para você. Você frequentaria uma igreja que vive deliberadamente contrário ao que a palavra de Deus ordena? Você sentiria alegria e satisfação em estar em um ambiente onde que aqueles que são colocados para se sujeitarem à palavra de Deus e a Cristo não o fazem? Como seria a sua vivência nesse ambiente? Talvez em paralelo com a sua vida também. Feche teus olhos no seu lugar, vamos orar. Santo Deus, nós colocamos nosso coração diante da Tua palavra, que é viva, eficaz e verdadeira. Que o Senhor possa arrancar a pecaminosidade, o engano, os desejos maldosos do nosso coração, e que por amor e temor ao Senhor, a Tua palavra seja o principal fundamento
da nossa vida em comunidade, dos nossos relacionamentos conjugais. Peço, Senhor, especialmente pelas mulheres que aqui estão. Ó Deus, ajuda elas, Senhor. Ajuda elas, Senhor, a enxergar no Senhor o desígnio e a importância de como o Senhor criou as coisas e predefiniu. Que elas são boas, são agradáveis. Se há, Senhor, mulheres entre nós que têm lutado e têm pecado na sua vida diária, tratando com desrespeito, desonra, em nenhuma forma vivendo uma vida comum do lar, de forma correta e digna, ó Deus, traga arrependimento sobre elas. Que a Tua palavra, Senhor, possa convencê-las, que elas possam lembrar que, mais do que se sujeitarem, submeterem a seus maridos, o principal lugar onde elas deveriam se sujeitar e submeter ao Senhor. Que o Senhor possa transformá-las, corrigi-las, que o Senhor possa levá-las, Senhor, em alegria, não sustentadas por medo, mas que haja, Senhor, prazer nelas, ao obedecerem ao Senhor, mesmo que o mundo fale ao contrário. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, e guarda, Senhor, cada um de nós, para a honra e glória do Teu nome que nós oramos. Amém e amém.